Vamos até à palavra do Senhor. Quero convidar todos a podermos abrir no capítulo 7 do livro de Neemias. Vamos ler do verso 1 até ao verso 5. Neemias 7, do verso 1 até ao verso 5. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. E então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. É bom estarmos juntos nesta manhã. E se a companhia uns dos outros nos consola, o consolo ainda mais especial é podermos ir até à Palavra de Deus. Nós acreditamos que este livro que temos à frente, acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus e alimentamos-nos da Bíblia. A Palavra é para nós a fonte da vida e por isso passamos tanto tempo a lê-la e a explicá-la e a senti-la e a orá-la. Somos criaturas da Palavra. E isso é para nós uma graça que Deus nos dá. Ora, gostaria que pudéssemos voltar aqui a Neemias 7, pudéssemos olhar para o capítulo 6, para nos contextualizarmos, e olharmos no capítulo 6, pudéssemos lembrar o que falámos a semana passada. Lembram-se que falámos na semana passada? Na semana passada nós tínhamos falado nos convites que Neemias tinha recebido pelos seus inimigos, convites esses que, apesar de serem amigáveis, eram mal intencionados. Lembram-se, a semana passada, uma das coisas que partilhei convosco era esta ideia de que se nós formos fazer tudo aquilo que podemos, tudo aquilo que está ao nosso dispor, escolher fazer, provavelmente nunca vamos chegar até ao fim. E, sem dúvida nenhuma, que ao longo deste estudo que temos feito do livro de Esdras e Neemias, uma das lições mais importantes que existe, queridos irmãos e amigos, é a ideia de terminarmos aquilo que Deus nos deu para fazer. Terminarmos aquilo que Deus nos deu para fazer. Irmos até ao fim naquilo que Deus nos deu para fazer. E, de facto, é isso que nós queremos honrar com as nossas vidas e, por isso, queremos nos alimentar daquilo que o texto nos está a querer dizer. Neemias 7. Eu sei que alguns dos irmãos ficaram desapontados ao olharem para o resto do capítulo e perceberem que eu não ia ler a genealogia. Sobretudo tendo em conta, alguns lembram-se, em Esdras 2, esta mesma genealogia estava em Esdras 2, e lembram-se desse sermão? Alguém se lembra desse sermão, queridos irmãos? Em que eu li todos os nomes da genealogia. Alguns irmãos lembram-se. Hoje eu não vou ler só por uma razão. Não é por não achar que os irmãos não merecem. Eu acho que os irmãos mereciam que eu lesse esta genealogia outra vez. Mas, de facto, ela é a repetição daquela genealogia de Esdras 2. E, portanto, eu quero assumir este compromisso convosco. Se não fosse a repetição, eu ia ler tudo. Está bem? Não quer dizer que esta política seja sempre seguida, mas é assim aquele tipo de zelo exagerado que nós temos quando decidimos ler um livro do início ao fim, que é ler tudo o que há para ler. E sabem, nós não somos uma cultura que valoriza muito as genealogias, mas pelo mundo fora existem culturas que valorizam a leitura e a escrita das árvores genealógicas das pessoas. Hoje, de facto, não vou fazer essa leitura, já fizemos quando estivemos em Esdras 2, mas gostaria que nos pudéssemos concentrar nos primeiros 5 versos que nós lemos. Neemias reconhece os perigos que existem. Lembram-se, a semana passada, uma das coisas que vos disse foi o final do capítulo 6
não há muita festa. O que é que tinha acabado de acontecer no capítulo 6? Tinha acabado de acontecer uma coisa muito importante, que era Neemias tinha chegado ao final da reconstrução dos muros. E uma das coisas que vos disse foi, não há grande festa. Porquê? Porque como Neemias sabe que há trabalho pela frente, ele já está a preparar-se para o trabalho que vem por aí. E uma das coisas que falámos foi, às vezes nós gastamos muito tempo a fazer festas com coisas que acabámos de fazer, e não é errado festejar aquilo que acabámos de fazer, mas às vezes gastamos demasiado tempo como se não houvesse mais trabalho pela frente. Então, nesta altura, o que é que acontece? Qual é o mais trabalho que havia pela frente e encontramos aí no início do capítulo 7? Agora que o muro de Jerusalém terminou, Neemias sabe que é importante assegurar a segurança dos israelitas. A segurança dos judeus deve aumentar e isso significa que os judeus se deviam refugiar onde? Dentro dos muros que tinham acabado de ser reconstruídos. Os judeus deviam se refugiar dentro dos muros da cidade. E para isso, Neemias dá autoridade ao seu irmão Hanani, como nós lemos aí no verso 2, e Ananias. Para quê? Para que Jerusalém pudesse ser um sítio tranquilo e forte para guardar os judeus. Se uma das lições, ou melhor, se uma das missões que os judeus tinham, quando lhes foi dada a possibilidade de sair do cativeiro, eles estavam presos na Babilónia, Deus deu-lhes a oportunidade de eles regressarem a Jerusalém com duas tarefas em concreto. A primeira era reconstruir o templo, a segunda era reconstruir os muros de Jerusalém. Era importante que agora os judeus se desenvolvessem, voltassem a desenvolver-se na sua terra. E para que os judeus se voltassem a desenvolver na sua terra, eles precisavam de ocupar a cidade de Jerusalém. Que, como nós vemos aí no verso 9, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. É por isso que agora Neemias vai se comportar de acordo com esta missão. É preciso que a cidade seja habitada, é preciso que a cidade seja segura. Por exemplo, quando nós olhamos aí para o verso 3, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. O que é que isso queria dizer? Queria dizer que durante os períodos de noite e início da manhã, Jerusalém deveria estar fechada para se defender melhor. Portanto, Neemias tem preocupações de, agora que o povo voltou, reconstruiu o templo, agora que o povo voltou, reconstruiu os muros, agora ele deve habitar em segurança nessa cidade. E é por isso que Neemias está a empreender uma política de segurança e, curiosamente, volta, como vemos aí no verso 5, à genealogia que já tinha acontecido, já tinha sido a genealogia de Esdras 2. Reparem, é uma coisa engraçada. Neemias, para dar segurança ao povo, vai listar as pessoas que tinham voltado ainda antes com Esdras. Porquê? Porque eu sei que isto hoje em dia é uma coisa estranha para a nossa cultura. Nós somos tão absorvidos em nós próprios que nós geralmente não temos grande capacidade de tirar da história dos outros consolo para nós. Mas sabem que esta é uma das características dos judeus e que nós, como cristãos, também devemos ter. Nós devemos tirar da fidelidade que Deus teve com os outros consolo para nós. Então reparem como é que Neemias tira consolo e segurança para os judeus, indo buscar a lista de judeus que tinham chegado ainda antes deles. E isso fazia parte deles sentirem segurança. Se tivesse de aplicar isto para as nossas vidas, diria: tu sentes-te consolado por aquilo que Deus fez na vida dos teus pais? Tu sentes-te consolado por aquilo que Deus fez na vida dos teus avós? Tu devias sentir-te consolado por aquilo que Deus fez na vida da tua família. Tu devias, quando olhas para a tua família de origem, os teus pais, os teus avós, tu deverias sentir apetite para colecionares factos na vida da tua família onde dizes: Deus foi fiel com os meus pais, Deus foi fiel com os meus avós. Se Deus foi fiel com os meus pais e se Deus foi fiel com os meus avós, Deus também será fiel comigo. E deixem-me dizer uma coisa, porque alguns de nós, sendo novos na fé, podem dizer: isso é fácil para ti, Tiago. Os teus pais são crentes, os teus avós foram crentes também. Deixem-me dizer, a graça de Deus existe até para aqueles que não creem nele. E mesmo, vamos imaginar, alguns de nós estão nesta posição. Vamos imaginar que alguns de vocês se tornaram cristãos há pouco tempo. Não foram educados num lar cristão. Os vossos pais não são cristãos. Isso não quer dizer que vocês não possam aprender com a história dos vossos pais. Porque até na história de pessoas que não acreditam em Deus, Deus demonstra a sua graça comum. E esse é um exercício que eu gostaria de vos sugerir nesta manhã.
olhem para a história dos vossos pais, olhem para a história dos vossos avós, percebam que se Deus foi com eles, Deus também vai ser convosco, não vos vai abandonar. E é por isso que Neemias trazia esta lista. O objetivo do meu sermão esta manhã é seguir este ritmo de cuidado que Neemias tem com o povo, colocando o povo protegido dentro dos muros da cidade precavida. E nesse sentido, e sem repetir o sermão que preguei em Esdras 2, o meu objetivo hoje é mostrar como é que nós, enquanto Igreja da Lapa, procuramos o mesmo princípio. Como é que nós procuramos o mesmo princípio que Neemias procurou e como é que nós o aplicamos em procedimentos? Este é o meu objetivo para hoje. Neste caso em particular, interessa-me hoje partilhar convosco de como é que a aposta que a Igreja da Lapa faz na educação dos mais novos pode ser um dos exemplos concretos de juntar o povo de Deus para cuidar e proteger dele. Vou voltar a repetir. Um dos meus objetivos hoje é falar na educação que nós damos aos nossos mais novos aqui na Igreja, para, pegando na educação que nós damos aos nossos mais novos aqui na Igreja, ilustrar o mesmo cuidado que Neemias tinha. Portanto, vamos falar na educação dos nossos mais novos para explicar que estamos à procura das mesmas coisas que Neemias fazia ao chamar e proteger a cidade para dentro dos muros de Jerusalém. Digamos que hoje a formação das nossas crianças e jovens ilustra a vontade de nós imitarmos Neemias. Hoje vamos falar na formação dos nossos mais novos para ilustrar esta vontade que nós temos de imitar Neemias e procurar a segurança do povo de Deus. Para isso eu vou dar a oportunidade hoje à nossa irmã Eunice Ferreira. A nossa irmã Eunice Ferreira é a diaconisa desta igreja. Ela tem sido já há alguns anos, eu não fiz as contas quantos anos, mas já são alguns, ela tem sido a responsável pela supervisão do ensino dos jovens e dos mais novos na nossa Escola Bíblica Dominical, em colaboração com o Manuel Ferreira. Apesar de terem o mesmo apelido, eles não são família. Mas nós só confiamos o cuidado das nossas crianças a pessoas que se chamem Ferreira. É uma regra desta igreja, não é? Mas eu quero dar a oportunidade. A Anice vai fazer agora em 5 minutos aquilo que ela fez na semana passada, quando houve uma reunião com os professores de Escola Bíblica Dominical, e eu pedi, Anice, é importante que a igreja ouça toda aquilo que tu partilhaste com os professores de Escola Dominical. Então, em 5 minutos, ela vai partilhar connosco algumas coisas muito importantes que nós temos no cuidado do ensino dos nossos mais novos. Obrigado, Anice. Capaz de, em 5 minutos, conseguir fazer isto. Mas, dando só uma nota introdutória do propósito também, de começarmos também a pensar de uma forma mais séria e a longo prazo na Escola Bíblica Dominical, tem a ver com o facto de, não sei se vocês têm ideia, mas, ou melhor, pelo barulho que às vezes se ouve nos cultos, devem ter ideia de que nós, todos os domingos, excluindo visitantes, nós estamos a servir cerca de 50 crianças na Escola Bíblica Dominical. E este número tende a aumentar com as gravidezes e com as visitas também que vão chegando. Isso, para nós, é uma grande alegria, ao mesmo tempo que é um grande desafio. O nosso objetivo é, cada vez mais, pensar de uma forma séria e responsável na educação destas crianças e dos adolescentes. Podes avançar. Nós tentamos escolher um texto base que servisse como a nossa visão para o ensino das crianças. E um dos textos é em Salmos 78, eu vou ler a passagem. Tudo contaremos às gerações futuras sobre as glórias do Senhor e o seu poder e sobre as maravilhas que Ele fez. Ele deu preceitos ao povo de Israel, deu uma lei aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos descendentes, para que as gerações futuras os conhecessem e os filhos que haviam ainda de nascer os contassem aos seus próprios filhos, para que tivessem confiança em Deus e não se esquecessem do que Ele fez, para que obedecessem aos seus mandamentos. Uma outra passagem em Timóteo, 2 Timóteo, que diz: e que desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer o que é bom. Então, a nossa visão pode-se resumir nisto: contar às gerações futuras sobre as glórias do Senhor e o seu poder e sobre as maravilhas que Ele fez, para que a próxima geração possa conhecer e valorizar a Jesus Cristo como o único que salva e satisfaz os desejos do coração. Nós temos uns currículos que inicialmente chegaram até nós através do nosso irmão Pedro Barroso. Nós seguimos os currículos da Children Desiring God e eles, nos seus currículos, têm estes 3 aspectos: uma visão de louvor centrada em Deus, uma visão de literacia bíblica, conhecimento bíblico, e uma visão de encorajamento da fé. Todos os currículos assentam nesta base. Eles apresentam Deus como a personagem principal da Bíblia, enfatizando o que a Escritura diz sobre Ele. Proclamam Jesus como o único mediador entre Deus e o homem, que é digno de toda a honra e louvor. Têm um apelo à confiança no Evangelho e de obediência ao Evangelho. Enfatizam a necessidade, a autoridade e suficiência das Escrituras, incentivam as crianças a testemunhar e proclamar a grandeza e a bondade de Deus fora da comunidade cristã e guiam as crianças a responder corretamente a Deus. Então, os nossos currículos, esta é a visão que a Children Desiring God tem e nós aplicamos de uma forma que é sequencial, está adequada a uma faixa etária, mas nós queremos que todos os alunos possam passar por todos os currículos que nós já temos traduzidos de uma forma sequencial, para que, à medida que eles vão crescendo, o seu conhecimento também seja ampliado. E isto é feito dentro de turmas. Podes passar para os próximos? Pronto, estes podes passar mais rápido. Então, nós teremos turmas que vão sendo, ao longo dos anos, vão acompanhando estes currículos e cada vez mais, até chegarem à adolescência e à juventude e poderem ter passado todos estes currículos. Podes avançar. Também criamos um documento ao qual chamamos as guidelines, que servem para ser um guia. Como já disse, nós servimos cerca de 50 crianças, tirando as visitas, e temos também muitos professores a trabalhar connosco. E queríamos que queríamos tentar uniformizar a resposta de cada professor. Então, nós criamos este documento para uniformizar então, a resposta da Igreja, alinhar a resposta da Igreja com os objetivos, clarificar e dar a conhecer a resposta a situações que tendem a ter um tratamento mais subjetivo ou ambíguo e abrir espaço para o diálogo constante entre os professores e a coordenação da EBD. Neste documento estão inseridas as responsabilidades dos professores da escola dominical, que, por exemplo, estão relacionadas com trabalhar para que a Igreja cresça, ter uma devoção particular, ser pontual, preparar a classe com tempo, orar pela sua classe e acompanhar os seus alunos também, não só ao domingo, mas também durante a semana, poderem estar a fazer este trabalho. Neste documento também temos algumas indicações de como deve ser o relacionamento entre os professores e os pais, os contatos que devem ser realizados e que devem ser também sempre com o conhecimento da coordenação. Pode-se avançar. E depois ainda temos uma relação e interação quer entre os professores da classe, porque temos mais que um professor por classe, quer também com a coordenação. A ideia é abrir espaço para o diálogo, para que as coisas possam acontecer de uma forma que não seja com um professor de uma forma, com outro professor de outra forma, mas uniformizar toda a resposta. Não sei se passei o tempo. Como os irmãos veem,
intencionalmente nós gostamos que isto que tinha sido partilhado pelos professores de escola dominical pudesse ser partilhado com toda a igreja, porque é quando nós olhamos para as costuras da roupa que nós nos apercebemos se a roupa é boa ou não, não é? Quando vamos comprar roupa, geralmente se queremos saber se a qualidade da roupa é boa, olhamos para as costuras. E todas estas coisas são aquelas coisas que estão nas costuras da igreja. Quando as pessoas chegam não veem, mas são as coisas que significam a força do tecido da igreja. Nomeadamente, se tivermos em conta que é quase meia centena de jovens e crianças, este é um dos grandes investimentos da igreja. E muitas vezes ele não aparece na montra. E por isso mesmo é que não há nada como termos uma igreja que, sendo pequena, mas pela graça de Deus a crescer devagarinho, os irmãos saibam qual é a nossa filosofia de trabalho. Os irmãos saibam o que é que nós acreditamos, o que é que isto significa na prática. E sem dúvida que a Anice e o Manel têm sido pessoas muito importantes já nos últimos anos e queremos orar por eles nesta altura. Vamos ficar de pé, vamos orar por eles. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer porque o que vivemos hoje não é o que vivemos ontem e já estivemos em lugares diferentes, já fomos muito poucos, hoje somos mais. Não saberemos quantos seremos no futuro, poderemos ser ainda mais, poderemos ser ainda menos. O que é importante é que sejamos fiéis, porque o teu Filho foi fiel connosco. E por isso nós procuramos na nossa comunidade pessoas que tu, pelo teu Espírito, estás a habilitar com fidelidade. E temos encontrado a Anice, temos encontrado o Manel e confiamos neles. Porque a fidelidade que tu tens com eles joga a favor da fidelidade que eles têm com a Igreja. Muito obrigado pela vida das duas famílias Ferreira, Senhor. Muito obrigado. Nós somos mesmo gratos. Eles têm feito uma parte do trabalho que, não se vendo, é dos mais difíceis da nossa comunidade. E nós pedimos que as nossas crianças continuem a ser nutridas na palavra. Nutre também o lar, estes dois lares, estas duas famílias Ferreira. Senhor, nutre estes lares com a tua palavra. Segura-os, dá-lhes ânimo e ajuda-nos, enquanto companheiros de fé deles, de os podermos ajudar, já que eles nos estão a ajudar tanto. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Podemos ficar sentados. A Anice gostou de falar e quer dizer mais uma coisa. Não diz? Era só para dizer que as alterações, eu depois vou enviar um e-mail aos pais, mas as alterações nas classes que vão haver já são para fazer no próximo domingo. Eu depois enviarei um e-mail com toda a informação. Meus irmãos, obrigatório orar pela Anice, orar pelo Manel. Mesmo obrigatório durante a semana, orarmos por estes irmãos. Eles têm muito trabalho, como calculo, é muita gente, muitas questões que aparecem todos os domingos. Eu sei que há alguns de nós, aqueles que nunca assistiram à escola dominical das crianças, hoje sentiram-se um pouco enganados porque se aperceberam que a exigência das crianças é muito maior do que a exigência dos adultos e ficaram com vontade de no próximo domingo irem para as classes das crianças e não ficarem aqui. Vamos voltar à palavra, mas só gostava de voltar a esta frase que a Anice partilhou connosco. Contar às gerações futuras sobre as glórias do Senhor e o seu poder e sobre as maravilhas que Ele fez para que a próxima geração possa conhecer e valorizar Jesus Cristo como o único que salva e satisfaz os desejos do coração. Esta é a visão da escola dominical, é a visão que a escola dominical é o ensino, se quiserem dizer catequese. Eu sei que o termo catequese é mais associado à Igreja Católica, mas o termo catequese vem do grego catequesis e nós catequizamos as nossas crianças, ok? Portanto, se quiserem usar o termo catequese, estão à vontade. É a nossa catequese, é a nossa escola bíblica dominical, como preferirem. É o nosso investimento na formação dos mais novos. Ainda esta semana, gostava de dar um outro exemplo. Não quero levar muito tempo neste sermão, mas gostava de dar um outro exemplo, porque ele é importante para pensarmos nisto que Neemias está a fazer. Esta semana foi um privilégio para mim representar a nossa igreja num encontro promovido pelo Serve the City. O Serve the City é um grupo de voluntários inspirados por Jesus. Uma boa parte deles são cristãos, nem todos são cristãos, mas nós conhecemos alguns deles. O nosso irmão Alfredo Abreu tem sido uma pessoa que se tem destacado no trabalho do Serve the City e desde os jantares que são servidos a sem-abrigo, o ano passado nós participámos num, a muitas outras coisas, o Serve the City está a ser, de facto, uma iniciativa inspiradora de cristãos evangélicos e não só a fazer coisas pelo bem da cidade. E nesse sentido tem sido uma grande riqueza para as igrejas evangélicas, inclusive é para nós.
Uma das coisas, um dos projetos que o Servo da Síria tem é um projeto no qual nós estamos envolvidos, sobretudo através da nossa irmã Sara Montalto Moura, que se chama o projeto Crescer com Amigos. Alguns de vocês lembram-se que há poucos meses, a Sara falou no projeto com amigos. Não quero falhar no número, mas ao todo, quantas pessoas se voluntariaram da nossa igreja para o projeto Crescer com Amigos, Sara? Ok, cerca de 5 pessoas. O que é que isso significa? Se contarmos com a Sara, depois serão mais ainda, com os voluntários e a Sara. Mas o que é que significa o projeto Crescer com Amigos? Estas pessoas tiram tiram uma hora por semana e gastam uma hora da sua semana a ajudar crianças que têm dificuldades escolares. Então este projeto, como a Sara falou há uns meses, começou pela primeira vez no ano passado, no ano letivo passado, e este projeto pede que pessoas mais velhas, da nossa igreja foram umas quantas, se disponibilizem para ir ter com crianças que não conhecem, que têm dificuldades escolares e que são sinalizadas pela escola e que durante uma hora por semana ajudem estas crianças nas dificuldades. Ora, depois nós podemos arranjar uma oportunidade de passar a partilhar um pouco do que partilhou durante esta semana. Porque uma das coisas que para mim, e gostava de partilhar isto convosco, espero que seja um bom orgulho, é que eu apercebi-me, depois partilhava isto com os presbíteros, eu apercebi-me que sem querer, isso é uma coisa que às vezes acontece com a nossa igreja, sem querer nós fizemos uma coisa boa. Não era a nossa intenção, mas fizemos uma coisa boa. E às vezes acontece-nos sem querer fazermos coisas boas. Ora, o que é que sem querer nós fizemos uma coisa boa? A coisa boa que nós fizemos foi como nos associámos ao projeto Crescer com Amigos. Agora que este projeto está a querer crescer, vejam bem, a Sara pediu ajuda à nossa igreja e à Igreja Filadélfia, que é outra que se tem envolvido muito ali no bairro, junto ali ao bairro das Galinheiras, que é uma das escolas que está a receber o projeto. E a Sara pediu ao pastor da Igreja Filadélfia, o pastor Jacinto, e pediu a mim para que dessemos testemunhos breves acerca de como estava a ser a experiência para nós, igrejas, de envolvimento com este projeto Crescer com Amigos. E foi nesse sentido que eu me senti surpreendido e colocado até num lugar que não merecia. Porque as pessoas que estiveram a trabalhar, não fui eu, mas naquela altura eu estava a servir de exemplo para entusiasmar outros pastores na cidade de Lisboa a poderem se envolver com isto. E uma das coisas que eu partilhava depois na reunião de presbíteros foi: isto é fantástico. Nós não planeámos fazer isto bem, mas como há pessoas na nossa igreja a envolver-se com isto, elas colocaram este projeto à igreja, a igreja acedeu, fez uma coisa que não nos custou nada, foi simples, e pouco tempo depois podemos estar numa posição em que nos usam como exemplo para que mais pessoas façam. E, meus irmãos, eu digo isto porque isto me humilha, isto me faz sentir humilde. Nós, não fazendo nada, fizemos alguma coisa. E a graça vem toda de Deus e a glória vai toda para Deus. Agora, claro que a nossa esperança, orem pelo projeto Crescer com Amigos, pois nós vamos voltar a falar com mais tempo acerca dele, mas uma das coisas que eu gostaria que orassem é que outras igrejas se pudessem voluntariar para. Não sei, Sara, se entretanto já houve algumas que sinalizaram algum tipo de interesse, mas imaginem, é uma coisa que começa com 2 igrejas e nós não sabemos o que é que Deus pode fazer. E, portanto, porquê é que eu estou a dar este exemplo? Porque nesta manhã que nós estamos a falar de Neemias, estes projetos são muito importantes. Por um lado, a nossa Escola Bíblica Dominical, por outro lado, o projeto Crescer com Amigos. A melhoria dos resultados escolares das crianças são assinaláveis neste projeto Crescer com Amigos. Aliás, se vocês quiserem saber como é que na prática ele está a funcionar, vão falar com alguns dos nossos voluntários da nossa igreja que estiveram a dispor um ano para isto. Eu não quero falhar nenhum. A Ruth Carla, a Filomena, o Mark, a Ana, o Hugo, estes 5. E a Sara também, que está envolvida a gerir isto. Mas vão ter com estes nossos irmãos e perguntem. Até porque, ainda no outro dia a Filomena partilhava connosco, e ela disse: a primeira vez que me colocaram esta possibilidade, eu achei que não era capaz. Não disse bem assim, mas, meus irmãos, nós não sabemos o que é que Deus pode fazer na nossa vida através de coisas simples, assim. E, portanto, nós estamos a ser enriquecidos enquanto igreja. Da nossa igreja, estas pessoas estiveram envolvidas. Nestes 2 exemplos, eu gostava que pudéssemos abrir na terceira página do nosso boletim para reflexão. Estes 2 exemplos. O da nossa Escola Bíblica Dominical. O que nós queremos com a nossa Escola Bíblica Dominical é parecido com o que Neemias fez. Juntar
juntar as pessoas dentro das muralhas. Juntar os nossos mais novos dentro. É um movimento de recuo. Nós recuamos para o nosso abrigo e nós ensinamos as nossas crianças. Nesse sentido, a Escola Bíblica Dominical tem desavergonhadamente esse papel de recuar, de chegar e dizer assim, espera, não nos vamos misturar, vamos nos juntar e vamos dar aos nossos filhos aquilo que nós sabemos que Deus tem feito. E eu estou a sublinhar, quero sublinhar a palavra desavergonhadamente, porque hoje em dia, quando se fala em movimento de recuo, ai que horror, ai estão a recuar, ai nós contra eles. Meus irmãos, nesse sentido a palavra chama-nos muitas vezes a recuar, a dizer assim, nós não fazemos parte do mundo. Nós recuamos e damos a nossa cultura aos nossos. E a nossa Escola Bíblica Dominical é uma prova disso. Sabem, os vossos filhos não estão a ser ensinados em que é importante fazer o bem sem olhar a quem. Sabem o que é que os vossos filhos estão a ser ensinados na Escola Bíblica Dominical? Olhem aí na última página do boletim. Eu gosto sempre de dizer isto. Os irmãos sabem. Os de 1 ano aprendem sobre Deus ter feito as pessoas. Vão perguntar aos de 1 ano o que é que eles aprenderam. No segundo berçário, com 2 anos, aprendem sobre o profeta Daniel. Vão perguntar aos de 2 anos. Eu não sei o que é que eles vos dirão, mas eles tiveram a aprender sobre isso. Os professores confirmam tudo isto que eu estou a dizer, certo? Os dos 3 aos 5 anos estiveram a aprender sobre Deus ser todo-poderoso. Os dos 6 aos 9 estiveram a aprender sobre a promessa de Deus nos livrar de todos os nossos problemas. Os dos 10 aos 12 estiveram a aprender acerca de como ser como Jesus. E os dos 13 aos 15 sobre islamismo. Não para se tornarem muçulmanos, mas para aprender sobre a religião islâmica. Nós não estamos a ocupar o tempo livre dos vossos filhos. Os vossos filhos não vêm à Igreja da Lapa para terem os tempos livres deles ocupados. Os vossos filhos vêm à Igreja da Lapa e nós vamos ensinar-lhes o Evangelho. De uma maneira que se calhar até é mais exigente do que aqui com os adultos. Nós vamos ensinar-lhes aquilo que acreditamos. E nesse sentido, desavergonhadamente, nós não pedimos desculpa a ninguém. Nós vamos recuar para ensinar os vossos filhos numa cultura assente na palavra, uma cultura profunda, uma cultura exigente. Vai ser difícil para os vossos filhos. É difícil para nós também, vai ser difícil para os vossos filhos. Acreditamos que a fé cristã pede isso de nós, recuar para as muralhas. Defendemos os nossos e investimos, no entanto, neles e não só. E é aí que eu vos quero voltar, terceira página do boletim, para reflexão. Segundo movimento. E agora pego neste exemplo que vos falei do crescer com os amigos. Os irmãos estão comigo ainda, eu sei que estou a trazer muitas referências de fora hoje, mas ainda estão concentrados, ainda conseguem estar a acompanhar-me, certo? Bem, segundo movimento, o do crescer com amigos. É um investimento na cidade mais abrangente. O crescer com amigos não é a escola dominical. O Marco, a Ana, a Filomena, a Ruth Carla não vão ter com aqueles meninos para os enganar e dizer assim, o que tu precisas não é de explicações de matemática, eu vou tanto te ensinar a história do rei David. Aí eles não vão fazer. Poderia ser interessante, não é? Os miúdos a chegarem à escola e a responderem aos problemas com histórias da Bíblia. Eles, quando vão lá no projeto Crescer com Amigos, vão para ajudar. Vão para ajudar nas dificuldades que as crianças têm. Nesse sentido, é um projeto completamente diferente da Escola Bíblica Dominical. No entanto, vão fazer isto porque nós acreditamos que, se a fé cristã pede momentos de recuo, também pede momentos de progresso em relação à cidade. Ajudar a cidade em coisas simples, que não se limitam a ser ensinar a Bíblia. E por isso percebam o alcance que a nossa Igreja quer fazer. Se por um lado a nossa Igreja recua na escola dominical para lhes ensinar a palavra de Deus, por outro lado a nossa Igreja também se vai envolver em iniciativas que são apenas ajudar os outros. Muitas vezes não lhes ensinando a Bíblia diretamente. Não é para isso que lá estamos. No crescer com amigos não se pede às pessoas vai ensinar a Bíblia, mas pede-se uma coisa, ajuda-os e transmite a ideia que se ajudas é porque Deus te ajuda a ti. E isso eles depois podem contar melhor ainda do que eu. Qual é a conclusão que eu quero fazer nestes dois movimentos? Movimento de recuo, movimento de expansão. Acreditamos que a fé cristã pede as duas coisas de nós. Defendemos os nossos e investimos muito nos nossos, mas também investimos muito naqueles que estão além da nossa comunidade. Também é por causa disso, como tenho dito vez após vez, que nós fazemos o fim de semana cheio na Lapa. O fim de semana cheio na Lapa é para nós, mas é para muitos mais. É para aproveitar para aqueles que têm medo de entrar numa igreja evangélica e dizer assim, olha, vai lá estar esta pessoa. E a pessoa pensa assim, o quê? Essa pessoa vai estar numa igreja evangélica? E pode até pensar assim, bem,
Se essa pessoa vai à igreja, provavelmente se eu for não vai acontecer nada de mal. O fim de semana cheio na Lapa, não serve apenas para nos dar um tempo especial com pessoas interessantes, mas serve para servir a comunidade mais abrangente. As duas coisas são importantes. Reconhecer o património interno ao mesmo tempo que investimos no exterior. E não deve ser uma coisa contra a outra. Deve ser a integração das duas. Nesse sentido, podemos dizer que a defesa é o melhor ataque. Este é o título do sermão de hoje. A defesa é o melhor ataque. Se nós não tivermos nada que seja um tesouro cá dentro, nós não vamos ter nada que seja um tesouro lá fora. E eu estou intencionalmente a usar esta categoria dentro e fora. E eu não vou pedir desculpa por usar estas duas categorias. Porque há um lugar dentro e há um lugar fora. Hoje está na moda os cristãos. Ai, que horror, dentro e fora, nós e eles. Ai, eu sou um cristão que não usa esse tipo de categorias. Eu não encontro essas categorias. Se provavelmente é um cristão assim, é um cristão que não passa muito tempo a ler a palavra de Deus. Porque essas categorias existem na palavra de Deus. Nós e eles, dentro e fora. Agora, não são categorias de exclusão, são categorias missionárias, evangelísticas. É preciso nós sabermos o que é único nosso para termos alguma coisa única que seja lá fora. E deixem-me dizer-vos, é importante ajudar a cidade. Mas se a nossa ajuda à cidade não levar o Evangelho, acreditem, há gente que vai ajudar muito melhor do que nós. Estão comigo? Concordam comigo? É importante ajudar a cidade. Mas se a nossa ajuda não levar o Evangelho, há pessoas que ajudam muito melhor que os evangélicos. Portanto, sempre que nós vamos fazer alguma coisa pela cidade, é bom que nós entendamos que fazemos porque temos cá dentro uma coisa que é preciosa. Sabem, ainda hoje nós cantávamos, é bom estar na tua casa, para te adorar é que eu nasci, e eu continuo a achar que nós não valorizamos isto. Nós não valorizamos isto de estar juntos. Sabem que nós não vimos à igreja. Eu sei que agora estou-me a desviar um bocado e eu não me quero desviar, não. Mas hoje começa a ser demasiado banal. A igreja só não chega, os dias da semana é que se vê a verdadeira fé. Deixem-me dizer, sim, claro que sim. Se alguém estiver a ser hipócrita aqui e viver fora de uma maneira errada, essa pessoa é um hipócrita. Essa pessoa é um hipócrita. Mas deixem-me dizer, o domingo é especial. O que acontece aqui quando nós estamos reunidos não acontece durante a semana. Isto é especial. Este dia é sagrado para nós. É sagrado porque, pelo facto de afirmarmos a presença uns com os outros, não é individualista. Eu vou à igreja porque vou tirar para mim. Não. É o facto de eu estar como corpo de Cristo. É assim que eu vou viver toda a eternidade. O domingo tem de ser o dia mais importante da semana. Claro que sim. É óbvio que na segunda-feira não se vai tornar hipócrita. Mas o domingo é o dia mais importante da igreja. Sabe porquê? Porque no céu todos os dias vão ser domingo. No céu todos os dias vão ser domingo. Portanto, quando eu encontro cristãos que começam a desvalorizar o domingo, o importante é durante a semana. Essa pessoa não está a ler a palavra. Essa pessoa não está a ler a palavra. E essa pessoa não tem a ideia das lutas dos cristãos em 2016 que ameaçam correm riscos com a sua própria vida, para estarem juntos ao domingo. Sabe porque é que você não valoriza o domingo? Porque você não valoriza o Evangelho. Porque se valorizar o Evangelho vai perceber que o que acontece aqui é especial. Não é porque somos especiais, mas porque fazemos parte de Cristo, da noiva. Isto é especial. Isto é especial. É por isto ser especial que nós temos coisas especiais para dizer fora da cidade. No dia em que isto deixar de ser especial, nós não temos nada de extraordinário para dizer fora da cidade. Há muitas pessoas a fazer muito melhor do que nós. Estão comigo? Não levam a mal estes... Isto não estava no sermão, de facto, mas... Ok, eu quero terminar este sermão dizendo: Jesus não fez diferente de Neemias. Jesus não fez diferente de Neemias. Jesus chama para nos proteger. E a minha tentativa como vosso pastor, como um dos vossos pastores, é dizer precisamente isto. Tudo o que eu vos estou a falar não tem a ver nem comigo, nem com os pastores desta igreja, nem com os irmãos, nem com as pessoas que são congregadas, membros. Tudo o que nós estamos a pregar, não nos pregamos a nós próprios. Nós pregamos o Senhor Jesus. A coisa que eu quero mais, enquanto pastor, é que vocês conheçam Jesus Cristo e percebam que é Jesus a razão de eu estar aqui a falar. E reparem, o que é que Jesus fez connosco? Se puderem abrir, é um esforço final, ok? As nossas crianças até estão a portar-se bem em tudo. Capítulo 17, verso 2 de João. Capítulo 17, verso 12. Capítulo 17, verso 12 do Evangelho de João. Diz assim. Jesus está a falar aos discípulos, lembram-se? A última ceia. Jesus está a falar aos discípulos. E vai orar pelos discípulos. E como é que Jesus faz isto? Diz assim:
João 17:12. Quando estava com eles, os discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Nós sabemos que o filho da perdição é Judas. O que é que eu vos quero dizer a partir deste texto? Jesus guarda aqueles que Deus lhe deu para guardar. Certo? Jesus guarda aqueles que Deus lhe deu para guardar. Jesus não perde uma pessoa. Jesus não perde uma pessoa daquelas que o Pai lhe tenha dado antes. E eu agora não vou entrar nas clássicas discussões de predestinação. Nós somos uma igreja que acredita na predestinação. Mas não quero agora discutir isso. Mas o que nós acreditamos é que Deus resolveu salvar pessoas antes do mundo ser mundo. E por isso, reparem, quando Jesus vem salvar pessoas, Ele não vem criar uma possibilidade de salvação. Jesus vem resgatar cada um daqueles que o Pai lhe tinha dado. E se você é cristão, perceba isto. Deus resolveu salvá-lo antes de Adão e Eva existirem. O que só torna mais impressionante o que Jesus veio fazer. Porque Jesus não veio trabalhar para uma hipótese. Olha, pessoal, vim criar a hipótese de vocês se salvarem. O que a Bíblia diz é que Jesus não perdeu um único daqueles que Deus Pai lhe tinha dado. Jesus não perde um único daqueles que Deus Pai lhe deu para defender. Segundo aspecto, ao mesmo tempo, quando morreu na cruz, Jesus cumpriu o plano que assegura que aqueles que lhe foram dados são resgatados, mas são resgatados não porque eles mereçam ser resgatados, mas porque Deus é tão extravagantemente generoso que chama para si pessoas que não era suposto chamar para si. Vão até lá, por favor, Romanos 5, 10. Já li este verso aqui há umas semanas. Hoje é o último domingo de setembro e, portanto, a seguir ao culto, se alguém tiver alguma pergunta, existe aquele período de perguntas e respostas. Portanto, se alguém tiver alguma questão acerca do sermão de hoje ou dos outros, ou uma outra questão qualquer, no final do culto, depois do pós-lúdio, quando o culto terminar, eu vou ficar aqui e responder a perguntas que vocês possam ter. Romanos 5,10 diz: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Isto quer dizer uma coisa. Deus não o escolheu pelos seus bonitos olhos azuis. Deus não o escolheu porque estava apaixonado pela sua personalidade. E deixem-me, eu não quero ser antipático, mas a sua personalidade não é assim grande coisa, muito honestamente. O que é que eu quero dizer com isto? Todos nós temos coisas boas, mas Deus não nos escolheu porque achou uma chama encantadora nas nossas personalidades. Não, Deus não nos escolheu por causa disso. Sabe porquê? Porque quando Jesus se presta ao sacrifício para nos salvar, nós éramos inimigos dele ainda. E sabe, geralmente, eu acho que concordará comigo, geralmente nós não temos uma grande admiração pela personalidade dos nossos inimigos. Nós geralmente não estamos necessariamente encantados pelos nossos inimigos. Deus não nos salva porque nós somos pessoas encantadoras. Deus salva-nos porque Deus prometeu ao Filho que quando o Filho morresse na cruz, esse ato dele salvar pessoas seria tal que o Filho seria glorificado por isso. Sabe porque é que Deus o salva? Deus salva porque isso glorifica Jesus. Sabe, da mesma maneira como pode olhar para uma pessoa e admirá-la quando ela é fiel, nós geralmente admiramos pessoas fiéis, não é? Que vão até ao fim, que são fiéis até ao fim. É o mesmo que acontece. Sabe porque é que Jesus nos salva? Sabe porque é que Jesus salva muitas pessoas? Não é para dizer estas pessoas são encantadoras. Como é que eu podia não salvar estas pessoas tão encantadoras que elas são? Não, a Bíblia nunca nos diz isso. Sabe porque é que Jesus nos salva? Jesus salva-nos porque quando Ele nos salva, a fidelidade demonstrada nesse ato de sacrifício é tal que todo o universo tem vontade de louvar Jesus. Todo o universo pensa, Jesus deu-se aquele trabalho para salvar estes pecadores miseráveis, este Jesus deve ser glorificado. É por isso que nós louvamos Deus, porque Ele nos salvou sem que nós merecêssemos. Mas Jesus sai glorificado por causa disso. Jesus defende aqueles que já lhe pertencem, ao mesmo tempo que Jesus alcança os que estavam fora, para estarem dentro do seu amor. Deixem-me voltar a repetir esta frase. Jesus defende aqueles que já lhe pertencem, ao mesmo tempo que Jesus alcança os que estavam fora, para estarem dentro do seu amor. Porque esta é a piadinha. A piadinha é esta. Jesus chama os seus,
mas a rigor, os seus só são seus porque Deus os escolheu antes, não porque eles tivessem nascido seus. Eu agora, se calhar ficou um bocado complicado, mas percebem a ideia? Deus não nos salva. Todos aqueles que Deus salva, Deus teve de torná-los de inimigos a filhos. É por isso que a cruz foi necessária. Por um lado, nós damos tudo a trabalhar por aqueles que são nossos. Por outro lado, nós damos tudo a trabalhar para os que não são nossos. E sabem, eu não consigo explicar isto totalmente. Mas eu sei que a Bíblia nos chama a este paradoxo. Perceberam a envergadura disto? Por um lado está aqui a nossa irmã Eunice, uma Manela, a dar o melhor aos nossos miúdos. Por outro lado, está projetos como o Crescer com Amigos, a dar o melhor àqueles que não são nossos miúdos e que podem eventualmente nunca vir a ser. E nós dizemos, então, mas em que é que ficamos? Sabem em que é que ficamos? Ficamos no que a Bíblia diz. Trabalhamos para as duas coisas. É um paradoxo. Trabalhamos para dentro, trabalhamos para fora. E é aqui que eu quero terminar dizendo assim. Este tipo de trabalho não se faz de uma maneira qualquer. Ele custa. Ele custou, sabem o que é que ele custou este trabalho? Sabem o que é que ele custou a Cristo? Custou-lhe a cruz. A nós, sabem uma coisa? Não nos custa a cruz. Nós não precisamos de nos crucificar para podermos ajudar-nos uns aos outros. Nós não precisamos de ir para a cruz para nos podermos ajudar uns aos outros. Mas nós devemos perceber que a cruz de Cristo faz com que a maneira com que nós vamos trabalhar uns com os outros seja marcada por sacrifício. Nós não nos vamos salvar por nos sacrificarmos, mas nós, por termos sido salvos, vamos nos sacrificar. Percebem a diferença? É a diferença, por exemplo, entre uma postura mais católica romana e uma postura reformada. Nós não nos salvamos por nos irmos sacrificar pelos outros, mas nós, porque fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, podemos sacrificar-nos pelos outros. E por isso tenho só alguns recados para dizer. Pais, estas mudanças na Escola Bíblica Dominical vão-vos dar trabalho. Vocês vão ter de se sacrificar. A Anice não explicou em detalhe porque não era oportunidade, mas ela deixou entender. Sabem que uma coisa que vai acontecer, onde é que está a Anice? Só para ver, só para ela... foi-se embora, ela disse o que queria e depois foi-se embora. Não, deve estar a tratar de alguém. Mas uma das coisas que vai ter de acontecer na Escola Bíblica Dominical é que há uma classe que vai ter de desaparecer. Eu não sei se vocês repararam, não tiveram tempo, mas sabem qual é a maneira como nós fazemos as classes com os miúdos? Eles acompanham por currículos. Não é, olha, fiz hoje anos e vou passar para a outra. Eles acompanham por currículos, que é para haver currículos do início ao fim. O que significa que vai ter de se mexer um bocadinho nas classes. Pais, isso vai-vos dar trabalho. É suposto que vos dê trabalho. Aliás, e era agora que eu precisava de ajuda, o Manel ajuda-me. Qual vai ser a classe que vai desaparecer? Quem são os meninos? Diz aí. Ricardo, diz aí os teus alunos, por favor. A Maria, a Marta. Eu vou dizer os nomes em voz alta para vocês, meninos. Ouçam o que eu vos vou dizer, está bem? A Maria, a Marta, o João Leal, o Jónatas Xavier, o Marcos Xavier, o Joaquim e o Tiago Santos. Meninos, vocês estão a ouvir todos estes que eu disse? Sim? Quero ver os vossos olhos em mim, está bem? Estas mudanças vão-vos dar trabalho, mas é normal. Vocês vão ter de fazer um esforço, porque vocês estavam num esquema que foi um bocadinho alterado. Estão a olhar para mim, Joaquim? Sim? Estão a olhar para mim? Estão todos? O Tiago também está ali. O João está lá ao fundo. Isto vai-vos dar trabalho. Isto vai-vos dar trabalho. Mas sabem que uma coisa boa desta igreja é que esta igreja dá trabalho aos pequeninos. Sabem porquê? Porque acredita que vocês são responsáveis. E, portanto, a maneira como vocês vão ajudar a vossa igreja é saberem que agora vão existir algumas mudanças e vocês vão ter de assumir como uma coisa boa, vão ter de sacrificar. E sabem, sempre que for difícil vocês fazerem esse sacrifício, lembrem-se assim, espera aí, eu não tenho de fazer nada. Jesus é que teve de fazer alguma coisa por mim. Portanto, pais e filhos, isto custa. E é normal que custe. Porque se nós não quiséssemos uma religião que fala de custo, nós a primeira coisa que tirávamos nesta igreja era o quê? Era aquela cruz. Arranjávamos um sofá ou uma coisa assim bonita para pôr ali e dizíamos isto é muito bom ser cristão. Mas o que é que nós temos aqui? É uma cruz. Porquê? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós.
E isso significa que a nossa vida vai ser marcada por sacrifício que nós fazemos. Pequeninos não, já são grandes. Perceberam isto mais ou menos? Se vocês tiverem, só para terminar, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isto, vocês podem fazer perguntas aos vossos professores. Não é? Vocês podem perguntar, porquê é que vamos fazer assim? Porquê é que vamos mudar agora umas coisas? Podem perguntar aos vossos professores. Está bem? Vou chamar os músicos para podermos terminar. O nosso compromisso enquanto igreja não é um compromisso qualquer, não é um compromisso com facilidade. É um compromisso com sacrifício, queridos irmãos. E vamos ser sérios. Isto não é sacrifício nenhum. Há pessoas que se estão a sacrificar a sério. Nós não estamos a fazer sacrifício nenhum. O mesmo queremos fazer pelos outros, aqueles que não estão protegidos pelos muros da nossa comunidade. Com a ajuda do Espírito Santo, é isso que eu quero comprometer-me com os irmãos. Imitando Neemias. Neemias chamou para dentro os muros, porque aquela cidade tinha de crescer. Já viram? Os dois movimentos. Neemias chamou para dentro, para poder que a cidade crescesse. Nós fazemos a mesma coisa. Nós chamamos para dentro, para que a cidade possa crescer. Sabem porquê? Porque Jesus salvou os seus, sendo que os seus eram muitos mais do que aqueles que nós julgamos. Por isso o nosso compromisso enquanto igreja é sermos exigentes com os nossos, para podermos levar aos outros o Evangelho. E que a nossa comunidade, pela vontade de Deus, possa ser, se for a vontade de Deus, possa ser feita de muitas mais pessoas do que aquelas que agora estão aqui. Que o Senhor nos ajude. Amém.